Oi, turminha, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aulinha? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos utilizar o livro de Geografia e o estojo, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando na aula passada. Vocês lembram o que era? Na aula passada, nós estávamos estudando sobre os elementos do mapa. E aí nós paramos na escala. Vamos terminar de estudar hoje escala nas páginas 46 e 47 e vamos fazer juntos os exercícios das páginas 48 a 51, tá bom? Então já abre seu livro aí na página 46, ó. Essa página. E nós vamos realizar a leitura juntos. Vocês vão acompanhar aí comigo, tá bom? 47 também. Vamos fazer os exercícios juntos, tá bom? E da 48 até a 51 também. Então, vamos lá? Observe com base nos mapas a seguir que os números da escala aumentam enquanto os detalhes do mapa diminuem. Vamos observar então esse mapa. Ele representa os municípios de Mato Grosso. Os dados que contém esse mapa são do ano de 2017. Então, vamos observar. Aqui nós temos a Rosa dos Ventos, a escala de 91 quilômetros, a legenda, essa área em rosa é o Sinop, município de Sinop. Essa linha aqui, fininha, é o limite municipal, que são essas linhas aqui. Aí nós temos a linha mais grossa, que é o limite estadual. Aqui, ó, essas linhas mais grossas, limite estadual. E a linha pontilhada, que é a fronteira internacional. Essas linhazinhas pontilhadas aqui, ok? E aí nós temos também a fonte do mapa. Esse mapa, ele foi publicado no Cidades IBGE, ok? Observem agora a escala. Se vocês colocarem a régua de vocês e medir essa escala, ela vai ter 1 centímetro. O que isso quer dizer? A representação da escala tem 1 centímetro. Isso quer dizer que cada centímetro na escala desse mapa equivale a 91 quilômetros na realidade. Ou seja, se você pegar aqui, vou medir Sinop até aqui. Aí eu vou ver quantos centímetros tem. Cada centímetro vai ser igual a 91 quilômetros, ok? Sabendo o tamanho real do espaço que foi mapeado, podemos ter informações de distância de percursos e do tamanho das áreas. Vamos observar agora esse outro mapa, Brasil político. Aqui a gente tem a representação dos estados, sendo destacado aqui para a gente o estado do Mato Grosso, né? Destacado em laranjado. Aí nós temos a linha fininha, que são os limites estaduais, essas linhas aqui. E a linha pontilhada, que é a fronteira internacional. Aqui, a fronteira internacional, ok? Nós temos a Rosa dos Ventos, a escala, que nesse mapa é de 368 quilômetros, e a fonte, onde esse mapa foi publicado no Atlas Geográfico Escolar IBGE, ok? Questão 3. Qual mapa apresenta o número maior na escala? Então, o mapa 1, o mapa do Mato Grosso, ou o mapa do Brasil político tem a escala maior? Observe a escala dos dois mapas e responda. Então, o mapa que tem a escala maior é o mapa do Brasil, né? O mapa do Brasil. Porque a escala dele é de 368 quilômetros. Questão 4. Qual mapa mostra a maior área e, por isso, menos detalhes?
Qual desses dois mapas está mostrando a maior área e tem menos detalhes? O mapa do Mato Grosso ou o mapa do Brasil? O mapa do Brasil também, né? Questão 5. Com os colegas e o professor, discutam a seguinte questão: para que servem mapas com escalas tão diferentes? Então, as escalas dos mapas são diferentes para que a gente possa focar nos detalhes que a gente quer representar. Ou seja, aqui no mapa do Mato Grosso, a escala é de 91 quilômetros. A gente está querendo representar aqui mais detalhes, né, do estado do Mato Grosso. A gente está vendo as divisões dos municípios e aqui o município de Sinop. Já no mapa do Brasil, que a escala é maior, a gente não consegue ver os detalhes. A gente está vendo o estado do Mato Grosso, que está dentro do Brasil, mas a gente não consegue ver os detalhes do estado do Mato Grosso, assim como a gente vê aqui nesse outro mapa em que a escala é menor. Então, com a escala menor, a gente consegue ver mais detalhes, ok? Página 48. Diálogo com história. Terras indígenas e comunidades quilombolas. O mapa a seguir apresenta terras e reservas indígenas no Brasil. Nesses espaços, os grupos indígenas podem manter sua cultura e seu modo de vida. No mapa, as menores áreas indígenas, que poderiam não estar localizadas devido à escala, foram indicadas com pequenos círculos. Então, vamos observar o mapa. Aqui nós temos o título, Brasil, Reservas e Terras Indígenas. As informações desse mapa são do ano de 2015. Nós temos a legenda, observemos a legenda. Descrição das fases. Então, declarada está sendo representada da cor laranjada, homologada da cor roxa e regularizada da cor verde. E a bolinha, o círculo, são as áreas não representáveis nessa escala. A linha, o limite estadual, e a linha pontilhada, a fronteira internacional. Nós temos a Rosa dos Ventos e a escala de 384 quilômetros. E aqui também nós temos a fonte, né? Onde que esse mapa foi publicado? Foi publicado no Atlas Geográfico Escolar do IBGE, ok? Na questão 1, pergunta assim: em qual estado há a maior quantidade de terras indígenas? Observe aí no mapa, qual é o estado que tem mais terras indígenas? Então, é o estado do Amazonas, ok? Na questão 2, pergunta assim: no estado onde você mora, existem terras indígenas? Nós moramos no Distrito Federal, né? Uma unidade federativa. Então, o Distrito Federal ele é representado por esse quadradinho que está dentro do Goiás. Observa se dentro desse quadradinho existe alguma terra indígena. Então, dentro do quadradinho, né, do Distrito Federal, não existe nenhuma terra indígena. Então, no estado onde você mora, existem terras indígenas? Não. Aqui nesse mapa, sendo representado, não tem nenhuma terra indígena, ok? As comunidades quilombolas são formadas por populações descendentes de pessoas que foram escravizadas no Brasil. Tais comunidades possuem terras reconhecidas pelo governo brasileiro e nelas vivem com seus costumes e sua cultura. Muitas dessas comunidades estão no campo, mas também há comunidades quilombolas na cidade. O mapa
mostra a quantidade de comunidades quilombolas em cada estado do Brasil e também no Distrito Federal. Vamos observar o mapa. O título dele é Brasil, Comunidades Quilombolas. Esse mapa é do ano de 2019, as informações. A legenda, Rosa dos Ventos. A escala, 407 quilômetros. A fonte, que é a Fundação Cultural Palmares. Na questão 3, pergunta: em quais estados há mais comunidades quilombolas? Observe aí na legenda para responder essa questão. Se nós observarmos a legenda, a cor marrom está representando 553 a 801 comunidades quilombolas. Então, é a que tem mais, né? Maranhão e Bahia, os estados que estão sendo representados com a cor marrom. Então, vamos responder? Bahia e Maranhão. Responde aí no seu livro. Ok? Na questão 4, diz assim: qual a faixa de quantidade de comunidades quilombolas no estado onde você mora? Então, observa aí o mapa. No Distrito Federal, qual é a faixa de comunidades quilombolas? Então, vamos olhar na legenda. O Distrito Federal está sendo representado com a cor verde, né? A cor verde aqui representa de 0 a 101 comunidades quilombolas. Então, a faixa de quantidade é de 0 a 101 comunidades quilombolas. Ok? Então, responde aí no seu livro. Então, na questão 5, quais diferenças e semelhanças podemos observar na maneira de representar as terras indígenas e as comunidades quilombolas? No primeiro mapa da página 48, que representa as terras indígenas, ele está indicando a área das terras. E quando a escala não permite, né, a visualização, colocou círculos indicando onde as terras estão, que lá na legenda aparece como áreas não representáveis nessa escala. Já o mapa que está representando as comunidades quilombolas mostra faixas com a quantidade de comunidades por unidade da federação, os estados e o Distrito Federal, ok? Agora, vamos fazer os exercícios das páginas 50 e 51. Vamos recordar? 1. Patrícia acabou de acordar, ainda nem tirou o pijama. Veja que ela encontrou o leste com o braço direito. Então, observem aí a imagem da Patrícia. Com o braço direito, ela encontrou a direção leste. Letra A. Qual direção cardeal está à frente de Bia? Então, aqui nós temos o braço direito dela, direção leste. À frente dela, nós temos qual direção cardeal? Então, à frente, nós temos a direção cardeal norte. Letra B. Qual direção cardeal o Sol, em qual direção cardeal o Sol surge pela manhã? Nós estamos vendo aqui o Sol, ó. Ele está em qual direção? Na direção leste, né? A direção que ela está apontando o braço direito. Então, direção leste. Ok? Na letra C, pergunta: o estacionamento está em qual direção cardeal?
Então, nós temos o estacionamento aqui, ó. Ele tá atrás da Patrícia. Qual é essa direção cardeal? Então, o estacionamento, ele está na direção sul. Ok? Letra D. O escorregador está em qual direção cardeal? O escorregador, ele está bem aqui, ó. Qual é a direção cardeal que ele está? A mesma direção em que o Sol nasce, né? Direção leste. Ok? Vamos agora à página 51. Questão 2. Observe o mapa a seguir. Então, vamos observar o mapa. Nós temos a legenda, o título do mapa, a rosa dos ventos, a escala, a fonte, as áreas que estão sendo representadas. Letra A. Qual é o assunto do mapa e o ano dos dados? Então, o assunto do mapa nós vamos ver no título. O assunto do mapa é o cultivo de banana na Bahia. E o ano dos dados é 2013. Então, o assunto do mapa, o cultivo de bananas na Bahia, ano 2013. Ok? Responde aí no seu livro. Na letra B, diz assim: qual elemento do mapa você consultou para identificar esses dados? Então, como que nós descobrimos o assunto e o ano do dado? A gente consultou qual elemento? A gente chama isso daqui de título, né? Então, nós consultamos o título. Ok? Na questão da letra C, onde o mapa foi publicado? Observe aí onde que o mapa foi publicado. Para nós sabermos onde o mapa foi publicado, nós temos que olhar a fonte, né? Então, aqui a fonte, ó, ele foi publicado no Atlas Geográfico Escolar do IBGE. Então, vamos colocar no Atlas Geográfico, responde aí no seu livro, tá bom? Escolar do IBGE. Ok? Colocar preto para ficar melhor de ver. Então, ele foi publicado no Atlas Geográfico Escolar do IBGE. A gente consulta a fonte para saber onde que esse mapa foi publicado. Na letra D, diz assim: o ícone, a bolinha, indica que a produção de banana é pequena, média ou grande. Vamos observar a legenda do mapa. Aí ele tem uma bola menor, menorzinha, que indica produção pequena. Uma bola média, que indica a produção média. E a bola maior, que indica a produção grande. Então, esse ícone que tem o círculozinho maior indica a produção grande, né? Então, vamos observar. Aqui na Bahia, a gente tem alguns pontos, né? Onde o cultivo de banana é pequeno, outros médio e 2 grande, ok?
Agora, anote na sua agenda escolar a atividade que você vai precisar fazer. Realizar as páginas 23 a 28 do livro Lição de Casa de Geografia, ok? Então, vocês vão fazer as atividades da página 23 a 28 do livro Lição de Casa, tá bom? Na questão 1, vocês vão observar esse mapa, tá vendo? Tá sendo representado aqui. E tá utilizando desenhos, né, para representar a Austrália. Aí vocês vão responder. Na letra A, pergunta assim: esse tipo de mapa é chamado pictórico, diagrama, anamorfose? Lembra que na nossa primeira aula sobre mapas, nós observamos o mapa da unidade 2? Esse bem aqui, ó. Esse mapa aqui, ó. Lembra? Que também está sendo representado com símbolos. E aí eu falei para vocês que esse tipo de mapa, que a gente representa assim com desenhos, né? A gente chama ele de... Aí vocês vão responder de pictórico, diagrama ou anamorfose, ok? Ele está retratando a Áustria-Alemanha ou Austrália? C. Pelos desenhos desse mapa, qual atividade seria possível nesse país? Voo de balão, esqui na neve. D. De acordo com o mapa, que animais você encontraria nesse país? Elefante e canguru ou canguru e koala? Você vai observar o mapa para responder essas perguntas, tá bom? Na página 24, tem esse outro mapa aqui para vocês observarem. É um mapa antigo. Observe o mapa antigo a seguir. Ele é o mapa do mundo do Teatro Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, ok? E aí vocês vão responder as questões. A letra A, o que o mapa representa? B, em que ano ele foi elaborado? C, que diferenças você consegue observar nesse mapa comparado com os mapas atuais? Então, você vai observar esse mapa antigo, vai lembrar dos mapas que nós já estudamos, né? Do que nós já estudamos e vai ver que diferenças você consegue observar nesse mapa antigo para os mapas atuais. O que tem nos mapas atuais que nesse antigo não tem? O que tem nesse antigo que talvez nos atuais não tenha, ok? Na letra D, você consegue identificar o Brasil nesse mapa? Circule. Você vai ver se você consegue identificar o Brasil e vai circular. Na página 25, a gente tem essa imagem aqui, ok? A imagem a seguir representa a rua onde Diana mora. A letra A, observe a Rosa dos Ventos. Agora, desenhe na imagem a posição do Sol no início do dia. A posição do Sol no início do dia é em que direção? Então, você vai desenhar esse Sol no início do dia, na direção correta, ok? E aí depois você vai responder. B. A casa de Nicolas está ao da casa de Breno. Você vai colocar a direção. A casa de Graça está a da casa de Diana. A casa de Mônica está a da casa de João. A casa da Carla está ao da casa de Diana. A praça está ao da casa de Carla. Então, você vai observar essa imagem, observar a Rosa dos Ventos e falar qual é a direção de cada coisa que está sendo solicitada aqui, ok? Na página 26, tem um mapa que vocês vão observar e depois vão responder as perguntas. A. O que foi representado no mapa? Então, vocês vão lá no mapa, vão olhar o que ele está representando. Como você chegou a essa conclusão? Como você conseguiu descobrir o que está sendo representado no mapa? Tá bom? C. Encontre a legenda no mapa, circule-a. Então, você vai circular a legenda aqui no mapa. D. Como os animais ameaçados de extinção foram representados no mapa? Por meio de linhas, por pontos, por símbolos. Você vai precisar olhar a legenda para saber. E. Como os limites estaduais foram representados no mapa? Por meio de linhas, por pontos ou por símbolos. A mesma coisa. Olhando a legenda, você vai descobrir. F. De acordo com a escala, 1 centímetro nesse mapa corresponde a quantos quilômetros na realidade? Então, você vai ver lá quanto que está
a escala, quanto que está correspondendo 1 centímetro, ok? Na letra G, qual animal está representado mais a oeste no mapa? Então, você vai ver o mapa, vai imaginar a Rosa dos Ventos aqui no centro e vai ver a oeste qual é o animal que está sendo representado. E na última página, 28, tem 2 mapas, ok? E aí pede para você comparar os mapas. O que esses mapas representam? Você vai colocar o que eles estão representando. B, qual mapa representa a maior área? C, qual mapa apresenta o número maior na escala? E D, no mapa 1, encontre a área representada no mapa 2 e circule-a, ok? Então, essa é a atividade que fica para vocês, tá bom? Até a nossa próxima aula. Um beijão!